favor, meninas. Falta a lembrancinha, só um minuto aí. Tudo bem, Celso, quer tirar foto com elas? Só enquanto eles fazem a foto oficial, eu já comunico que teríamos um coffee break agora, mas ele será oferecido e servido no final desta última palestra. Ficou para o fim do dia. Muito bem, mais uma vez, obrigada a todas pela participação. Obrigada pela presença, pela participação. Obrigada mais uma vez. Bom, aproveitando então, como moderador dessa última palestra, aqui está o professor Celso Scaranello. E agora vamos partir para a palestra do MAPA, com o tema MAPA Labs, integração entre indústria, laboratórios e MAPA pela segurança e qualidade dos alimentos. E para apresentá-la, eu convido ao palco a Laila Nunes Santana Sampaio, auditora fiscal federal agropecuária do MAPA. Tudo bem, Laila? Bem-vinda, uma boa apresentação. Suas considerações, então, iniciais, professor? Não estava na programação. Vamos lá. Minha gente, nós estamos encerrando, né? Hoje é a última palestra. Eu queria deixar aqui meus comentários. Hoje tivemos um dia muito intenso. Eu gostei demais do que eu ouvi aqui. E para encerrar, vocês já conhecem a Laila? Eu tive o prazer de conhecer a Laila no ano passado, quando nós falávamos desse Mapa Labs, e a Laila gentilmente veio participar com a gente de um webinar, onde nós levamos o conhecimento do Mapa Labs, dessa experiência fantástica, para todos os associados da Remesp, e os não associados participaram. Foi um grupo muito grande, e naquela oportunidade a Laila me falou, né, e hoje foi reforçado pelo nosso colega do MAPA também, o Anderson, que o MAPA passou a utilizar os sistemas de reconhecimento de competência das redes metrológicas para que os laboratórios que não eram acreditados ou que não são acreditados pudessem integrar essa plataforma. Então, recentemente eu conversava com a Laila, eu falei, Laila, por que você não vem no nosso Metro Alimentos a Microbiologia? Ela prontamente atendeu. Todo o pessoal do MAP tem sido muito solícito, né? Todas as vezes que a gente precisa de alguém, eles estão aqui para contribuir. O ano passado tivemos o Fabrício. Um ano anterior nós tivemos, ainda no tempo do Metro Alimentos, aquele mais tradicional, naquele modelo antigo, nós trouxemos o Rodrigo, e sempre que eu peço, o MAPA tem sido muito atencioso com a Remesp. Então, Laila, muito obrigado pela sua presença, e vamos conhecer um pouco mais do que o que a gente já conhecia lá do nosso webinar, porque eu acho que já tem alguma novidade, né? Então, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Celso. Boa tarde a todos. Sou a Laila Sampaio, eu sou auditora do MAPA desde 2018, mas eu falo com muita satisfação que já verso aí na indústria de alimentos, laboratórios, antes mesmo de ser do Ministério da Agricultura. Sou médica veterinária. É bom falar isso, porque vocês vão perceber que vai parecer que eu sou da TI, mas não sou da TI. Sou médica veterinária lá da Federal Fluminense,
tenho mestrado com microbiologia de alimentos e trabalhei por um tempo na indústria de alimentos como funcionária da indústria, né? Fui estagiária, depois fui analista de processo e depois, enfim, passei no concurso, entrei no MAPA, atuei no CIF, claro, a primeira escola ali, né, da maioria de nós, fiscais, CIF de abate, CIF de laticínios, mas desde 2020, já completando aí 6 anos, estou na Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários, que é a coordenação que dita aí toda a parte que diz respeito a laboratórios e análises laboratoriais dentro do contexto da Secretaria de Defesa Agropecuária. Estava até explicando para o colega do Ministério da Saúde, dentro do MAPA, a Secretaria de Defesa Agropecuária é onde a gente tem tudo que cuida, de tudo que fala, né, de que trata de fiscalização agropecuária e defesa agropecuária. A gente sabe que até pela Lei 14.515, a defesa agropecuária ela não é feita só pelo MAPA, ela não é feita só pelo IMA, ela não é feita só por uma BRF, MBRF, ela é feita por todos nós, né? Então, tudo isso, né, proteção de rebanhos, proteção de lavouras, colocar alimentos seguros, seja na mesa do brasileiro, seja na mesa de qualquer pessoa no mundo, é todo um trabalho de cooperação de vários elos. E por isso, esse título, né, já falei bastante sobre Mapalabs. Na verdade, espero continuar falando, porque é um projeto em desenvolvimento, ele não está acabado, pronto, ele está sendo utilizado sim, já tem algumas empresas aqui presentes, tanto indústria quanto laboratório, que estão utilizando a ferramenta, mas ela ainda vai continuar expandindo para abarcar aí todas as cadeias do agronegócio e tudo que diz respeito à defesa e fiscalização, como o meu grande ex-coordenador geral, Rodrigo, falava, que mata bicho, que mata gente, é nossa atuação. E o Mapalabs ele vem como esse elo de integração mesmo desses diferentes atores, só que é um elo de integração que trata de análises laboratoriais. E esse é o tema da minha palestra hoje. Antes de iniciar de fato, agradecer imensamente o convite da Remesp. É um prazer estar aqui falando do Mapalabs, é a primeira vez minha, tanto no evento Metroalimentos, quanto falando do Mapalabs para esse público aqui. E é sempre muito rico a gente ter essa troca e tem algumas pessoas que ainda querem falar comigo, enfim, não deixem de me procurar, porque amanhã, infelizmente, não estarei aqui, porque eu gosto, estou sempre aí atenta a tirar as dúvidas e fomentar e, enfim, prospectar essa utilização, que não vai ser um ganho somente de vocês, não é um ganho somente do MAPA, é um ganho coletivo aí do Brasil. E aí, falar sobre o Mapalabs, eu primeiro tenho que trazer um contexto rápido. Como eu falei, eu atuo na Secretaria de Defesa Agropecuária. Essa imagem vocês não estão enxergando nada, nem quem tem a visão boa ainda, mas não é para enxergar mesmo, é só para exemplificar. Que na verdade, cada post-it ali é um sistema dentro da SDA. Então, dentro da SDA, a gente tem a cadeia lá da inspeção de produtos de origem animal, de POA, a gente tem a inspeção de produtos de origem vegetal, a gente tem o Departamento de Saúde Animal, de Sanidade Vegetal. Dentro desses departamentos, nós temos diferentes processos, na verdade, processos muito semelhantes de registro, de certificação, de fiscalização, só que para cada salinha quase lá dentro do Ministério da Agricultura, para cada processo desse, que na maioria das vezes são semelhantes, fez-se um sistema. Então, hoje, a SDA ela é uma colcha de retalhos, de sistemas antigos, muitas vezes falhos, indisponíveis, e não com nenhuma possibilidade, às vezes, de uma interoperabilidade. É uma palavra difícil, mas que é a palavra do momento em questão de sistemas. E eles não se conversam e, muitas das vezes, nem conseguem entregar um serviço de qualidade para o fiscalizado, para quem está na indústria, para o laboratório, enfim, para o produtor rural, e tampouco entrega qualidade, banco de dados com bastante informação confiável para nós, que estamos lá escrevendo, né, as normativas sanitárias, escrevendo os programas sanitários.
Esse é o contexto de onde a gente sai. Então, como eu falei, apesar de serem muitos, dezenas de sistemas, eles, na maioria das vezes, tratam dos mesmos processos que nós temos que cuidar na SDA e que fazem interface com o setor produtivo. A inspeção sanitária, a fiscalização, a auditoria, registro de estabelecimento, registro de produto, certificação sanitária, avaliação de conformidade, por aí vai. Então, em 2022 para 2023, iniciou-se um trabalho de transformação digital da Secretaria de Defesa Agropecuária, onde concebeu-se esse desenho. Ele é gigantesco, mas, gente, onde é que eu aperto para apontar? É o de cima, né? Não. É? Mas de passar assim? Não. Enfim. O vermelhinho. É o de cima, né? Foi. Tá bem fraquinho mesmo. Achei. Obrigada. Bom, vamos lá. Tem hora que ele não vai. Bom, a gente tem nessa figura retratado basicamente o setor produtivo. O setor produtivo, ele tem dados, seus dados de produção, de comercialização. Aqui, representantes de indústrias SOBCIF sabem dos velhos e conhecidos e queridos mapas estatísticos do SIG-CIF. Então, a gente tem dados de produção das cadeias que o mapa precisa receber. Nós temos dados ali do autocontrole laboratorial, enfim, mais dados de autocontrole que precisam estar sob a supervisão do órgão oficial, do mapa. A gente tem ali na parte de baixo a própria conexão com os órgãos estaduais de sanidade agropecuária, porque nós precisamos de dados de rastreabilidade, dados de produção animal, né? A gente não consegue ter uma rastreabilidade do início ao fim se eu não conecto com a origem onde está controlando e certificando, né, a qualidade e a segurança sanitária dos nossos rebanhos, das nossas lavouras. A gente tem todos os nossos processos de inspeção e fiscalizações oficiais e, como eu falei, o novo desenho é que tudo isso converta, né, vá convergir para um único banco de dados. E aí, pela primeira vez, a gente ter todas essas informações, elas estão totalmente integradas e com dados confiáveis para nós, principalmente no mapa, porque a gente precisa melhorar e ser mais eficientes em revisitar nossas normas e melhorar nossas próprias avaliações e análises de risco. Né? Contas normativas do mapa, a gente fala assim, nossa, mas isso está tão antigo. Pois é, para vocês terem uma ideia da dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de ter dados, de ter as informações, de ter históricos, séries temporais, para a gente ter subsídio para fazer nossas análises de risco, por conta daquele retrato anterior. E aí veio esse desenho. Então, aqui, dentro desse desenho, o Anderson falou rapidamente mais cedo, a gente tem 2 pontos de conexão com o Mapa Labs, mas que basicamente são o quê? Análises laboratoriais. Sejam análises laboratoriais oficiais ou privadas. Okay? E eu vou falar, né, bastante disso à frente. Então, eu trago essa foto, né, de um relatório de ensaio da rede LFDA, porque, como um colega meu lá da secretaria bem falou, as análises laboratoriais, elas são a espinha dorsal do agronegócio brasileiro. Então, a gente tem análises laboratoriais, às vezes, conferindo a qualidade desde um insumo de uma matéria-prima até a certificação final de um lote já de um produto acabado que está saindo da indústria. Então, muitos desses processos, né, que vão convergir para esse novo banco de dados, esse novo data lake da SDA Digital, são processos que passam, em algum momento, por uma análise laboratorial e um resultado analítico garantindo, conferindo algo ou não, né, dando uma conformidade ou uma não conformidade. E aí surge, dentro do contexto da SDA Digital, o Mapa Labs. O que é o Mapa Labs? O Mapa Labs, ele é um aplicativo único, o mesmo app no celular para coletas oficiais ou coletas privadas de amostras. Então, ele é utilizado tanto pelos servidores de CIF, quanto serão pelos fiscais estaduais, dos OESAs, e assim como pelos colaboradores das indústrias
pelo caminhoneiro que está captando leite nas propriedades, eu vou falar dessa cadeia mais à frente. É um aplicativo único para todos. Ah lá, ele está onde? Na loja, seja a loja da Play Store ou da Apple Store. Então, se eu baixar agora, vai funcionar? De imediato, não. Por quê? Imaginem se eu deixo ele aberto, aí vem minha tia, está lá no mercado, nossa, eu acho que essa carta está esquisita, vou bolar aqui, vou coletar e vou mandar para uma... Não existe isso, né? Um aplicativo assim para um uso qualquer. A gente tem, então, mecanismos de reconhecimento ali se ele é um agente oficial ou um agente privado, e não terei tempo de explanar aqui sobre isso. Mas o que é mais importante a coleta de amostras dentro do aplicativo, ela é feita com o máximo de dados já prontos, ou oriundos de integrações, eu vou mostrar mais à frente as integrações existentes, ou que eu uso, enfim, digitação mínima do usuário. Por quê? Eu não quero que imagina se eu deixo o cara escrever a análise de salmonela, né? Aí um escreve com 2 L's, o outro escreve com um L, um escreve SPP, o outro escreve SP. Não existe banco de dados que você possa analisar com esse tipo de entrada, né, de dados. Então, a gente tem dados estruturados de estabelecimento, de produto, da amostragem, e eles também ficam prontamente disponíveis no Data Lake da Cidade Digital. Disponível só para o mapa? Não. Vocês vão ver que o Mapa Labs é uma integração com o laboratório, então fica prontamente disponível para o laboratório que vai processar aquela amostra. O laboratório ele não usa o aplicativo. Quem usa o aplicativo é quem coleta a amostra. A amostra depois vai lá, embaladinha, bonitinha, ela vai para o laboratório. Chegou no laboratório, basta, vocês vão ver mais à frente, a etiqueta que o próprio aplicativo gera e somente ela entrega as informações que foram registradas por quem coletou. Possibilidade de coleta offline, e esse foi o principal motivo para ser uma solução mobile, que também é muito em voga hoje nessas desenvolvimento de software, porque ainda mais nós na defesa agropecuária, você tem que às vezes coletar a amostra numa reserva florestal, numa reserva indígena. Conheci colegas fiscais do MAPA numa viagem ao Acre, que o cara, acho que do Amazonas, ele tem que pegar, a superintendência do MAPA tem barco em Manaus, porque eles têm que fazer fiscalizações e monitorias, enfim, colheita de amostras, eles têm que pegar o barco e navegar 3 horas. Aí imagina, não, você vai ter que levar o seu notebook e ainda tem que conseguir internet. Impossível. Então, com o aplicativo, você tem tanto a possibilidade da coleta offline como a facilidade, né? Porque hoje ninguém anda sem celular, ok? Integração com laboratórios via essa linguagem, API REST, que é uma linguagem mais recente, mais moderna, é o JSON, meu conhecido, né? E os resultados laboratoriais, que o laboratório MIT, seja um laboratório oficial, seja um laboratório privado, eles são prontamente disponíveis também no Data Lake. A gente está vendo no mapa, mas também é disponível para quem coletou. No momento que o laboratório emite, a pessoa que fez a coleta já tem acesso ao laudo dentro do aplicativo. E aí eu falei, então, da segurança do dado. Para eu ter segurança do dado, eu tenho que trazer ele de algum lugar e não deixar que o fiscal, o colaborador da indústria preencha. Então, quais são as integrações? Receita Federal, por conta de CNPJ, então todo estabelecimento sobre CNPJ, a razão social, ela vem pela integração da Receita. Razão social, endereço, e-mail, contato, não se digita nada, vem prontamente. SIG-CIF, para as indústrias sob CIF. Exatamente nesse momento a gente está homologando, que está ali em cinza, o ESISB. O ESISB, não sei se alguém aqui conhece, mas deve conhecer, é o sistema do mapa que lida com o SISB, né, o sistema de equivalência dos serviços de inspeção municipais ou estaduais ao serviço de inspeção federal. Então, o Mapa Labs a gente está integrando ao ESISB para que as demais indústrias, sob a inspeção estadual ou municipal, também a gente tenha essas informações dela, de registro no serviço de inspeção em que ela está, em que serviço de inspeção ela está, que essas informações venham do sistema ESISB. E aí, a gente tem o Mapa Labs ali com uma perninha para o cadastro de laboratórios, porque no momento em que a pessoa lá da indústria está registrando a coleta, ela já destina aquela amostra para um laboratório.
E quem coleta ainda vou coletar aqui, mas vou descobrir ainda qual laboratório que eu vou mandar. Não. Todo mundo que coleta uma amostra sabe para onde ela vai. O aplicativo ele segue esse raciocínio. Então, no momento ali da coleta, tem um campo lá, laboratório de destino. E aí faria sentido ele indicar um laboratório de físico-química, sendo que está coletando uma carcaça de frango para pesquisa de salmonela? Não faz. Então, a gente precisa, isso também nasceu com o aplicativo, conhecer quais são os laboratórios, né? Eu teria que buscar isso de algum lugar, eu preciso conhecer quais laboratórios existem, e mais do que isso, eu preciso conhecer qual é o escopo do laboratório. Então, aqui os laboratórios que já estão integrados no Mapa Labs, eles fizeram um cadastro não é muito complexo, na SDA Digital, colocando principalmente as informações ali de escopo. Ensaio microbiológico, ensaio físico-química, em carne, em leite, e por aí vai. Não sei se vocês repararam, mas aproveitando, nesse cadastro de laboratório é possível inativar um escopo. Eu acrescento lá, digo que tenho, mas meu equipamento quebrou. E agora? Não posso mais receber a amostra por um tempo. O que você faz? Você entra lá na SDA Digital e inativa o escopo. Ele não aparece mais no aplicativo de quem está coletando aquele tipo de amostra. Tá? Mas o Mapa Labs também já nasceu olhando para esse cadastro de laboratório na SDA Digital e tem ali uma integração com a WS-PGA. O que é isso? Plataforma de Gestão Agropecuária. É um sistema do mapa, mas é um sistema do mapa que recebe dados de produtor rural, propriedade e explorações animais de todos os estados do Brasil. Então, quando a gente avançou ano passado, em 2025, para a colheita de amostras a nível de propriedade rural, não faria sentido eu inventar um novo cadastro de produtor rural dentro do mapa. Eu falo isso, parece ser óbvio, mas já aconteceu. Não é raro, mas acontece muito. A gente fazer retrabalho, criar novas coisas para processos que já existem. Então, o que a gente fez? É o IMA que tem que cuidar das propriedades rurais? É o IMA que cuida do cadastro do produtor rural? Ótimo. Eu não vou inventar a roda, eu quero o seu dado. E esse dado eu não preciso fazer 27 conexões. Eu faço uma conexão com esse sistema do mapa que recebe e pronto. As colheitas de amostras hoje, no Mapa Labs, elas estão conectadas com a identificação de origem do estado onde a propriedade rural está. Aí, ali estava, né? O georreferenciamento. Em cada coleta de amostras a gente tem a captura de coordenadas geográficas e a coleta offline, que eu já falei. Então, assim, a pessoa da indústria, o fiscal, que fez a coleta de amostras no aplicativo, vai, ao final, ter essa etiquetinha. E basta essa etiqueta ir junto com a amostra do laboratório. Basta isso, não precisa de mais nenhum outro papel. E o laboratório já vai ter as informações de quem foi coletor, foi em qual empresa, qual o material, qual a amostra, que data, que hora, okay? Qual é o lote. Então, como eu falei, o único papel que acompanha a amostra até o laboratório. Então, aqui é uma lógica que eu já expliquei. A pessoa está ali na indústria, utilizando o aplicativo vai lá e consulta o escopo dos laboratórios na SDA Digital. Então, não tem como uma amostra ir para um laboratório que não tem aquele escopo para processá-la. E aí, dentro aqui desse cadastro de laboratórios na plataforma, a gente tem ali algumas informações mínimas, que vem também da integração com a Receita Federal, e principalmente a gente tem informações da acreditação do laboratório, na ISO 17025, ou do reconhecimento em rede metrológica, em qual rede, qual é o número de reconhecimento. É interessante esse destaque porque vocês imaginem a quantidade de dados que a gente recebe no Data Lake. Eu lembro que no início, tem alguns laboratórios credenciados que lá atrás, que até a pessoa falou, você apresenta com a palavra já tem tempo. Já tem tempo. Aí lá atrás vinham umas perguntas assim, nossa, mas aí deu uma salmonela tifimúria, agora que eu conectei com uma palavra, o fiscal vai vir na hora, metendo o pé na porta, quebrando tudo. Não, a gente recebe milhares de dados diariamente. Isso daqui é uma ferramenta para a gente ter realmente essa integração, mas subsidiar melhor o órgão fiscalizador, o órgão que escreve as normativas e que
é o órgão que está ditando as normas no nosso país. Como é que a gente, como é que a gente melhora a nossa eficiência na segurança alimentar, na produção do nosso país, na proteção dos outros países, quando a gente manda coisas para lá, se a gente não tem informação? Então, como é que eu trabalho dentro do mapa, fazendo todo o monitoramento de resistência aos antimicrobianos, todo o teste ali fenotípico e algumas vezes genotípico de isolados de salmonela, de isolados de Escherichia coli, se eu não sei onde que ela foi isolada, em que município, em que momento, qual é o município que está dando mais salmonela Heidelberg, qual é o município que está dando mais não sei o quê. Vem aqui, vamos conversar com as empresas, o que a gente pode melhorar. O Brasil não tem isso, a gente não tem como... Vamos aqui agora sentar e olhar todos os dados, a gente não tem isso. E pelo Mapalabs a gente vai ter isso pela primeira vez, já está tendo. Temos bastante já dados também do autocontrole dentro da ferramenta, onde também pelos monitoramentos ali de patógenos temos bastante detecção de salmonelas de notificação obrigatória e por aí vai. Mas quando eu olho para essa massa de dados, eu também preciso ver o nível de confiabilidade de um resultado analítico. E eu não faço isso hoje, mas se um dia eu quiser comparar, eu posso às vezes até separar o que é um resultado analítico sem nenhum tipo de uma ferramenta de confiabilidade analítica, uma acreditação, um reconhecimento daqueles que têm algum nível dessa confiabilidade. Eu consigo separar. E aí a gente é um olhar que nós decidimos ter como Ministério da Agricultura, como Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários. Então, a cada envio de resultado, na verdade, cada laboratório que se integra, a gente sabe, tem uma acreditação, tem um reconhecimento, e não só no geral do laboratório, como a nível de escopo a gente também tem. Até porque a gente sabe, tem escopo que às vezes é acreditado, outro não, algum escopo é reconhecido, outro não, ok? Vamos lá. E aí, então, a amostra foi coletada no aplicativo, ela chegou no laboratório. Como é que o laboratório se conecta à ferramenta? Duas formas. Ele faz todo um trabalho de integração de sistemas por meio dessa querida aqui, API. A API é uma sigla em inglês, mas que nada mais é que uma ponte de conexão para um sistema conversar com o outro. Não é gente digitando, redigitando, nada. É um sistema comunicando com o outro. Que sistema, Laila? O LIMS. Não faz sentido vocês, laboratório, fazerem todo um trabalho da rastreabilidade daquela amostra no LIMS e eu te falar, não, agora você vem no meu sistema e digita tudo de novo. Nós sabemos que a redigitação traz inúmeros prejuízos e inúmeras possibilidades de erro. Então, a principal forma de integração do laboratório é por meio da API da SDA Digital. Acredito que futuramente, de forma não muito demorada, a gente vai ter outros serviços, não só os laboratoriais, mas para receber dados de autocontrole das empresas. Por hora, a API, se você entrar, ela só tem serviços laboratoriais por conta do Mapalabs. Então, a gente tem uma gama ali de serviços para fazer essa conexão. Data e hora que chegou no laboratório, envio do resultado ou envio de uma rejeição, quando precisa descartar a amostra, chegou com algum motivo para descarte. Ah, mas e o meu laboratório, lá ele não tem LIMS ainda, ou a gente tem, mas não pode investir agora junto à TI do suporte do LIMS para fazer essa integração. O que eu faço? Usa a SDA Digital. Aí é um cadastro, digamos, manual. Você vai entrar lá, vai dizer a data e hora que você recebeu a amostra, depois vai enviar o resultado de forma manual, mas a própria Lei 14.515 de 2022, que é a Lei do Autocontrole, ela traz essa premissa, esse mandatório para que o mapa disponibilize o sistema para empresas de pequeno porte, enfim, agricultura familiar, que não vão ter sistema, porque senão ficaria algo cerceado a uma realidade de empresas de médio, grande porte. Então, a gente tem o alternativo, o plano B, para laboratórios que não têm sistema. Entra na SDA Digital e faz todas as ações ali perfeitamente. Então, quem coletou a amostra no aplicativo acompanha a vida da amostra, ela foi recebida, teve o resultado, ou foi rejeitada. Mas mais do que isso, é um acesso instantâneo ao laudo laboratorial. Eu não preciso mandar por e-mail, ou então
manda para a empresa apresenta para o CIF, e aí vai. Aí se for um problema sério, né, tá lá, passando. Mas o produto já está chegando no consumidor e está ainda nessa comunicação do laudo chegar até quem vai tomar a decisão, seja a indústria, seja um fiscal. Aqui não. O acesso é instantâneo, tanto no aplicativo de quem coleta, quanto na SDA digital. Que aqui, qual é o pulo do gato? Às vezes eu tenho um gestor do IMA que acompanha ali a amostragem das empresas e que ele precisa saber ali também de pronto quando tem uma notificação certa lá específica. Mas ele não usa o aplicativo, ele não está coletando a amostra. Quem coletou foi a empresa. Ele vai ficar às cegas? Não. Ele entra na SDA digital, a gente tem perfil ali para gestor, e ele vai ter acesso às coletas de amostra e resultados conforme a necessidade. E com tudo isso, a gente tem toda uma tecnologia lá de data lake, coisas que a gente nem faz ideia até entrar nessa seara. Mas a gente tem hoje já painéis de BI trazendo indicadores e índices ali para o DIPOA, para certas áreas da SDA que precisam fazer suas supervisões e monitoramentos, ok? O que tem hoje dentro do MapaLabs? Basicamente, monitoramento de patógenos em frigoríficos, de aves, bovinos e suínos. As instruções normativas da SDA número 20, de 2016, e número 60, de 2018, elas trazem uma amostragem não só oficial, mas também privada, de responsabilidade da empresa. Então, tanto o ciclo oficial quanto o ciclo privado de patógenos nesses frigoríficos estão dentro do MapaLabs. Como uma primeira coleta, ali, embasando a certificação, nós temos a exportação da pimenta do reino. Eu abro um parênteses aqui. Dentro da SDA digital, a gente vai ter também a transformação digital da certificação sanitária. Todos digam amém. Essa frente começou nesse último ciclo. Provavelmente, aí, acho que nos próximos meses, não sei, porque eu não sou da Cegal, não estou acompanhando, né, tão de perto lá. A gente vai ter uma primeira entrega da certificação e da habilitação até na parte do POA, só que é um MVP, né? Dentro desses desenvolvimentos de sistema, a gente não começa a usar só quando a casa está pronta, com 3 andares, com deck, com piscina, com churrasqueira. A gente começa a morar na casa quando ela já tem teto, já tem banheiro, já tem parede, já está tudo certo. Assim, eu consigo morar ali dentro? Ótimo, então a gente vai ter isso. Então, provavelmente, num primeiro momento, a certificação e a habilitação que vão vir pela SDA digital ainda não vai estar integrada com a parte laboratorial. Mas são coisas que a gente está caminhando e vai convergindo até tudo estar integrado. E a gente ter realmente dados ali na SDA digital, desde a produção primária até a certificação e habilitação daquela carga para um mercado, enfim, para o consumo interno. Ok? Mas a gente já tem a análise da pimenta do reino para a certificação. E a gente teve, em 2025, a entrada daqueles 2 primeiros que são em propriedade rural. Programa Nacional de Qualidade do Leite, que aí é a qualidade do leite cru, é uma amostra coletada em propriedade rural, né, que os laticínios têm essa obrigação, fazer uma amostragem pelo menos por mês, por produtor que fornece leite para ele. E o monitoramento da salmonela na granja de frango e peru de corte, também atendimento da IN20 de 2016, em que traz aquela coleta pré-abate de Propé, né? Propé na cama de aviário. Ok? Então, para fechar, como o MapaLabs impacta a metrologia e a segurança de alimentos? Dados íntegros, rastreáveis e padronizados, redução de erro extra-analíticos. Eu não sei se ficou claro, mas quando eu falo da API para a integração do seu LIMS, mais uma vez, você vai digitar no LIMS aquela etiquetinha que você recebeu, você já vai receber automaticamente todas as informações. Aquela tela de cadastro da amostra, ela é preenchida automaticamente. O envio do resultado, os dados do resultado, você vai digitar no LIMS e ele vai estar programado para comunicar automaticamente com o MapaLabs. Você não precisa fazer mais nada, fazer nada além do que vocês já fazem com o sistema LIMS. Então, essa redução dos erros, né, extra-analíticos são bem importantes. Confiabilidade do resultado ao longo de todo o processo, decisão rápida e tecnicamente sustentada,
confiança entre indústria, laboratório e mapa, aumento da credibilidade no cenário, do Brasil no cenário internacional. E aí eu fecho aqui com, na verdade, só com uma colocação. A gente, mais uma vez, o Mapa Labs ele não vai substituir um sistema de gestão da qualidade, ele não vai substituir, às vezes, sistemas que vocês já têm de acompanhamento, supervisão das análises laboratoriais. Provavelmente, o Mapa Labs ele não vai um dia integrar com todas as análises laboratoriais que vocês fazem lá dentro do PAC de análises laboratoriais que vocês têm nas indústrias. A gente vai integrar com o que é de relevância, de interesse para a defesa sanitária, para a fiscalização, que muitas vezes as empresas passam junto com a gente, vem um país, vem auditores de outro país, autoridades sanitárias, às vezes, né, de algum país que compra da gente. Aí como é que a gente... não, cadê os dados? Aí puxa uma tabelinha de Excel aqui, aí chama fulaninha daqui, chama fulano de outro lugar, como eu presenciei numa auditoria do Japão, exatamente em frango, por conta da regionalização que ficou, né? Então, qualquer caso positivo de influenza aviária em município, mesmo que seja em ave silvestre, em ave de vida livre, o Japão não quer carga de frango daquela cidade, né? Então, eu estava nessa auditoria, foi em 2024, e o auditor lá, a autoridade japonesa, perguntou assim, tá, mas aí teve a notificação lá no LFDA de Campinas, né, nosso laboratório de referência para a influenza aviária, aí, como é que essa informação chega no CIF? Mas é o laboratório, notifica a Segal, e a Segal notifica fulano, aí não sei o que, tá. Aí ele perguntou, mas o seu sistema, onde é que barra a emissão do CSI para o meu país? Não barra. Depende, então, de fulaninho falar com ciclaninho, de ciclaninho falar com... Vocês entendem que parece... A gente vai ficando mais velho, vai falando umas coisas assim, mas vocês entendem que estão todo mundo no mesmo barco? Quando vocês vão mal, a gente vai mal. Quando a gente vai mal, vocês vão mal. Então, o Mapa Labs ele vem, de fato, como uma integração de elos que estão juntos no mesmo barco, que o seu dado tem impacto comigo, o meu tem impacto com o dela, e a gente precisa dar essa transparência e esse aumento de credibilidade do que o Brasil está fazendo perante suas análises laboratoriais, que colocam, como falei, alimentos em qualquer lugar do mundo. Então, Mapa Labs é isso. Tem um vídeo, e aí peço para o colega colocar, por favor. Num país de proporções continentais como o Brasil, a defesa agropecuária é essencial para a sustentabilidade econômica e a segurança dos alimentos. Para enfrentar os desafios de nossa complexa produção, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com o CERPRO, criou o Mapa Labs, uma iniciativa inovadora que une tecnologia de ponta e expertise para proteger e fortalecer o agronegócio brasileiro. O aplicativo oferece uma solução na palma da mão. Ele facilita a análise de amostras, ligando agentes privados e da fiscalização a laboratórios de forma digital, reduzindo erros e agilizando processos. Funciona offline, garantindo eficiência mesmo em áreas sem internet e disponibiliza resultados laboratoriais diretamente no app. Para a indústria, a plataforma proporciona uma maneira prática e eficaz de monitorar e proteger seus produtos, assegurando conformidade com os mais altos padrões de qualidade. Para os laboratórios públicos e privados, a participação na plataforma representa uma ampliação de seu alcance e impacto, colaborando diretamente com iniciativas governamentais. Todos os dados ficam, assim, centralizados em um único data lake, alimentando painéis gerenciais e indicadores que fornecem ao governo federal informações para a tomada de decisões mais assertivas. Isso fortalece a defesa agropecuária com alertas de pragas e doenças, por exemplo, promovendo um setor mais sustentável, competitivo e em conformidade com as normas nacionais e internacionais. Junte-se ao Mapa Labs e faça parte da revolução do agronegócio brasileiro, para ajudar a construir um futuro mais sustentável e seguro, do campo à mesa. Mapa Labs. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Então, muito obrigada. Tentei correr, teria mais coisas para falar, mas já deu tempo. Estou à disposição. Estava no último slide, não sei se o colega ali da projeção coloca, tem o meu e-mail. Estou à inteira disposição para quem tiver dúvidas, quem já está dentro, quem ainda não entrou e deseja entrar. Então, enfim, muito obrigada e estou à disposição.
Muito obrigada, Laila, pela apresentação. Passar a palavra. Aqui está o QR Code da apresentação dela. Pois não. Palavra sua, vai. Palavra minha? Palavra Se tem sua. alguma coisa, fica à vontade. Não? Aqui é um conflito permanente. A gente está sempre se desencontrando. Gente, bom, primeiro, Laila, mais uma vez, parabéns. Você sabe que eu virei fã desse sistema, né? Eu tenho acompanhado, um pouco à distância, mas tenho acompanhado o trabalho de vocês. E o caminho é esse. Eu acho que a gente vai ter que dar sequência. Aliás, eu gostaria de dizer uma coisa, viu, nossa coordenadora de científica e nosso presidente do conselho. A única palestra assegurada para o ano que vem é a continuidade do trabalho do mapa e os próximos passos do mapa lápis, né? Que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Né? A Laila já me prometeu que, se convidar, ela vem. Então, a gente já coloca aqui os nossos agradecimentos. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Laila. Meu nome é Fabiana, eu sou da Neogen. E a minha pergunta é uma pergunta clássica. Eu queria que você falasse qual ainda é o maior desafio para a continuidade ou aprimoramento do Mapa Lápis hoje. O maior desafio, e eu ia falar no início, é fazer transformação digital no setor público. É inovar, estando com todas as amarras que um órgão, né, da administração pública tem. Então, não é segredo que o orçamento, né, não só do MAPA, mas acredito que de vários ministérios e autarquias, vai reduzindo ao longo dos anos. Então, conseguir manter aquele ministério de pé, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa fomentar, e o MAPA não só fiscaliza, né? Também tem a Secretaria de Política Agrícola, de Desenvolvimento Rural. Então, manter tudo isso e ainda ter orçamento que vem do erário para fazer essa transformação digital. Orçamento é o que mais tem não deixado ele avançar na celeridade que nós, POs, né, Product Owners, tem eu e mais um time de 4, eu mais 4, que a gente está ali à frente, somos todas servidoras da Cegal. Então, já trabalhamos em épocas de ter 3 times do SERPRO atendendo a gente ao mesmo tempo, e a gente ir trabalhar até 10, 11 horas da noite, fazer visita técnica a campo acordando 3 horas da manhã. Épocas de lançamento em novas cadeias, o e-mail que você manda, você mais 150 manda naquela semana. E quem responde somos nós. A gente não tem IA para responder, um robozinho, não. Eu mais 4 colegas estamos lá nos e-mails sdadigital.lab, app-sda coleta. Eu botei o meu pessoal, mas a gente tem e-mails ali de grupo. Então, assim, a vontade de servidores dedicados e, mais do que isso, eu estava falando esses dias com a minha colega que é coordenadora de sanidade avícola no MAPA. Eu falei assim, daqui a pouco vai passar carro voador aqui na esplanada e você está compilando planilha de dados de influenza aviária, de salmonelose. Então, assim, a gente hoje discute IA, mas eu tenho colegas da fiscalização que passam semanas compilando planilhas para ter informações laboratoriais. Então, hoje o maior impacto eu entendo que é a disponibilidade realmente orçamentária. Mas, assim, ainda assim, temos sempre, né, dentro da pasta a prioridade para o avanço da SDA Digital. Esse contrato, eu não falei, foi com o SERPRO, eu comentei com o colega do Ministério da Saúde. O SERPRO, para quem não conhece, nada mais é que a empresa de TI da Receita Federal. A empresa de TI é uma empresa pública que atende a Receita Federal desde a década de 60. O SERPRO foi criado para ser a TI da Receita Federal do Brasil. Só que já tem uns 20 anos eles começaram a diversificar para não ficar só atendendo a Receita. Atende hoje o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, INCRA, não sei quem mais. Atende clientes privados também, mas assim, é uma empresa de TI que não vai sumir da noite para o dia. É uma empresa de TI que conhece o que é o governo brasileiro, conhece frentes, às vezes, que tem interface com o que eu estou fazendo, mas em outros locais da esplanada dos ministérios. Então,
assim, esse projeto, eu falo, às vezes, não sei quem está mais tempo lidando com o mapa, mas é mais um que vai capengar. Gente, não tem como, né? A gente está discutindo IA e não tem ainda um sistema básico com dados estruturados, confiável, que não cai, que não fique indisponível. Então, hoje, o maior impacto para o avanço é o orçamento, mas ainda assim, com todo esse cenário, a SDA, o MAPA, sempre destina, ano após ano, orçamento para esse contrato com o CERPA, que não é um contrato barato, é uma empresa cara de TI, mas que entrega, e tem entregado, e a gente continua, e vão continuar aí. Laila, excelente apresentação. Queria saber como é que está o avanço, o monitoramento em relação aos laboratórios, né, cadastrados, né, qual é o percentual, qual é a previsão de implementação, né, da portaria, né, que vai entrar em vigor, e se inicialmente vai ser somente para análises oficiais, né, ou se tem alguma previsão para análises de homologação de embalagens, testes, shelf life, ou a priori é só para análises oficiais. Tá. De onde você é? Qual é o seu nome? Meu nome é Maíra, eu sou da Masterboy, diretora da qualidade. Então, vamos lá. Sobre o avançar do Mapa Labs, como eu falei, ele avança muito pelas cadeias. Hoje, aí você perguntou o percentual de laboratórios que está dentro. Para eu ter um percentual, tem que ter um denominador. Aí, qual é o denominador? Qual é o universo de laboratórios que processam amostras de recortes de bovino e esfregaço de superfície de carcaça de bovino no Brasil? Onde que tem essa base? O Inmetro vai ter? O Inmetro vai ter do que é acreditado. As redes meteorológicas vão ter de quem tem o reconhecimento nela. Você entende que eu não sei nem qual é o universo ainda. A ferramenta está pronta, como eu falei, para qualquer realidade. Hoje, a SDA, né, o MAPA ainda não soltou uma normativa de uso obrigatório da ferramenta. A gente vai começar algumas tratativas internas de análise de impacto regulatório, mas para convergir, para daqui a um tempo a gente ter uma normativa obrigando, e aí talvez a gente conheça esse universo de laboratórios, ou, assim, como coordenação geral de laboratórios agropecuários, o que eu posso dizer é que laboratórios credenciados é mandatório a integração com o Mapa Labs, até porque dentro da própria portaria nova de credenciamento, né, que é a 747 de 2024, ela ali já traz a obrigação de laboratórios credenciados estarem integrando a sistemas do MAPA no que diz respeito a essa troca de informações. E eu não sei se ali a portaria 747 ela trata de análises oficiais, mas ela tem, além das amostras oficiais, se você olhar bem ali no início, ela tem uma outra definição, amostra de garantia sanitária. E aí as amostras de garantia sanitária, se você ver lá a definição, elas podem ser amostras privadas, mas que em algum momento elas vão embasar uma ação oficial, uma certificação sanitária. Então, para esse contexto de amostras oficiais e amostras de garantia sanitária, é mandatória a integração ao Mapa Labs. O que foge disso vai depender de sair essa normativa do MAPA. Já temos muitos monitoramentos privados que aderiram voluntariamente, empresas que estão aqui presentes também, mas acho que a totalidade só alcançaremos realmente quando sair a normativa. Faltou alguma coisa? Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu queria pegar o gancho da colega que fez a pergunta agora. O que aconteceu após aquele nosso webinar do ano passado, né, é que a gente começou a receber muita procura de laboratórios buscando o processo de reconhecimento de competência. Eu quero dizer o seguinte, para nós, a Remesp, o melhor dos mundos é a acreditação. A gente sempre faz essa orientação. Mas já que existe, vamos dizer, uma possibilidade dos laboratórios buscarem o reconhecimento da competência pela 17.025 pela Remesp, então vamos contribuir, né? No mínimo é uma boa preparação desses laboratórios para buscar o processo de acreditação. Então eu faria um pedido aqui para vocês, né? Vocês que estão em contato com as indústrias, com os laboratórios, divulguem
essa possibilidade dos laboratórios buscarem o reconhecimento, porque é uma maneira bem tranquila de você buscar. Não é uma facilidade, não. Nós seguimos os mesmos processos que o Inmetro segue por meio da CEGECA. Mas a gente consegue fazer, porque a nossa demanda é pequena. O número de laboratórios que nos procuram, ele é pequeno. Então, a gente consegue fazer rapidamente. Então, indique laboratórios para virem buscar o reconhecimento da REMESP. Vamos contribuir para aumentar cada vez mais esses laboratórios dentro da plataforma, porque dessa forma a gente consegue melhorar, inclusive, a competência dos profissionais, por meio de treinamentos, por meio de ensaios, de programas de ensaios de proficiência. Né? A REMESP é uma empresa especializada em ensaios de proficiência. É uma rede metrológica especializada. Somos acreditados pelo Inmetro para alguns programas. Então, a proposta do Mapa Labs e o reconhecimento das redes foi para nós um indutor, vamos dizer, que promoveu a ampliação do número de laboratórios procurando os programas de treinamento, de PEPs pela REMESP e principalmente o de reconhecimento da competência. Então, vocês que estão nas indústrias, nos laboratórios, nos ajudem, porque isso faz com que a rede cresça também. Mais uma pergunta? Nossa, o pessoal está muito sério. Ficaram quietinhos de repente. Encerramos? Vamos ter que encerrar. Vamos ter que encerrar? Vamos ter que encerrar. Puxa vida, isso é uma ordem. Quase. Quase uma... Então, posso encerrar? Você me autoriza? Eu vou entregar o certificado. Não, mas antes eu queria mais uma vez agradecer a Laila, agradecer o Mapa, porque tá muito fácil trabalhar com o Mapa. Com pessoas como vocês lá, o Rodrigo, o Fabrício, a gente tem conseguido avançar bastante. Então, leve o nosso abraço a todo o pessoal e, sobretudo, coloque a Rede Meteorológica do Estado de São Paulo à disposição para futuros projetos conjuntos aí. Eu vi que tem muitos editais surgindo. Eu gostei de ver, né, Liliana, a questão das metodologias lá, que é um assunto que a gente vai certamente trabalhar dentro do nosso comitê, no Comitê Técnico de Microbiologia. É os comitê, como que nós chamamos? Comitê de Microbiologia de Alimentos e Bebidas. Comitê Técnico é o CTM Alimentos e Bebidas, CTAB. Esse é o comitê. Aqueles que tiverem interesse de fazer parte, é só entrar em contato com a gente, que nós temos muito trabalho pela frente, né, doutora Liliane? Então, podemos encerrar, mas se você quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Bem rapidamente, como eu falei, então, para a amostragem privada, né, algumas privadas ali que fogem de uma ação oficial, que fogem desse conceito da amostra de garantia sanitária, ainda não há uma normativa obrigando. Mas, como a gente fala, não esperem vir a obrigação, né, com prazo, com aquela corda no pescoço, para correr. Não é nada complexo, mas para quem não conhece vai ter, né, aquela dificuldade ali inicial. Então, quem ainda não utiliza, busque utilizar, busque fomentar junto à empresa de vocês, aos clientes de vocês, para quem é laboratório. Eu não coloquei aqui, mas dentro do portal do Mapa existe uma página específica da SDA Digital, onde tem bastante informações quando clica lá em Mapa Labs, de como faz o cadastro do laboratório, como que solicita acesso à API, como usa a API, como envia manualmente, enfim. Do que está dentro do aplicativo, tem tudo lá dentro do portal do Mapa, na página da SDA Digital, Mapa Labs, aí, portal do Mapa, vocês acham essa página, ok? Então, espero que a cada ano a gente cresça nessa maior integração dos diferentes elos e participantes aí do agronegócio brasileiro. E, mais uma vez, obrigada.